Sejam muito bem-vindos ao nosso OpaCast. E hoje o convidado, ele é mais do que especial. Esse cara sensacional, um ator, empreendedor. Eu posso falar que ele é multifacetado. Rafael Zulu. Ei, coisa boa, Mar. Que alegria estar aqui no OpaCast. Obrigado pela apresentação tão carinhosa e cuidadosa. Eu tô muito feliz, tá? Eu de verdade. Também, muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo convite, que na real eu é que me convidei. Isso que fique muito claro, que eu é que me convidei para estar aqui. Mas de verdade, feliz por você, porque tudo que envolve você eu fico amarradaço e torço sempre para que você decole. Estou pronto, me sinto preparado. Eu também, né? Eu tive que estar pronta, né? Rafael estava, logicamente, na pauta aqui do OpaCast, óbvio, mas a gente sempre acha que não tá preparado, que não tá pronto, que não é a vez, e ele falou, agora é a vez. Então a gente tem que estar pronto, né? Vambora, já dizia Shakespeare, estar pronto sempre. É então, vambora. isso. Ainda que não esteja, tá? Exato. E, Rafa, assim, a gente, aqui no OpaCast, a gente traz muito uma reflexão, né? Uhum. Eu busquei trazer convidados que eu tenho conexão, que eu me inspiro. Claro. Até porque para fazer sentido, né? Todo esse projeto meu. Uhum. Então, acho que é por isso também que você é um dos nossos convidados. E aí eu queria começar, logicamente, o Rafael Zulu lá da infância, porque eu acredito, assim, que o que nos move, né? A gente sempre tem uma criança que tá dentro da gente, né? A gente cresce, mas aquela criança sempre tá ali nos acompanhando. E como é que foi tudo isso? Como é que é o Rafael Zulu criança, né? Quais eram os seus sonhos? Você imaginava tudo isso? Chegar até aqui? Má, obrigado pela pergunta, porque é muito legal a gente começar a falar da gente pelo começo, né? Porque as pessoas que não conhecem a gente, ou que estão conhecendo agora, ou que estão tendo oportunidade aqui, ou em outro veículo, seja o que for, ou pessoalmente, acha que a gente começou agora, dessa forma, né? Então, quando você me pergunta do Rafael Zulu da infância, ele não era o Rafael Zulu. Ele era o El. Ele era o Rafa, era o El, era o Rafael, era tanta coisa que ele já foi quando pequeno. Eu sou um moleque que nasci no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro. Sou carioca, mas fui muito cedo para morar em São Gonçalo. E morei parte da minha vida numa comunidade chamada Engenho Pequeno. Então, assim, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, toda a minha base, toda a minha formação ali enquanto ser humano, eu aprendi dentro de casa, naturalmente, com Dona Regina, seu Antonino, meus pais, mas nesse bairro, assim, nessa comunidade. E a gente fala comunidade, falo porque a gente chamava de comunidade do Engenho Pequeno, mas era um bairro já com uma certa estrutura, mas foi uma infância muito feliz, mas assim, eu fui um cara muito feliz. Uma história parecida com a de muitos brasileiros, um cara de origem simples, preto, periférico, com todas as dificuldades que uma casa de um brasileiro, né, na situação que meus pais tinham, vivia, e muito feliz. Eu não digo nem mais, eu digo e muito feliz. Porque era uma infância na rua, uma das poucas e últimas infâncias da rua, né? Que hoje nossos filhos não têm mais oportunidade, ou sobrinhos, enfim, não tem mais essa oportunidade. Eu brincava na rua, amigos, vizinhos, sabe, que meus pais quando saíam de casa, minha mãe saía, a vizinha que se tornava minha mãe. Então, assim, eu tenho tantas lembranças lindas da minha infância. Fui um menino, como eu estava dizendo, muito feliz, amava brincar na rua, as brincadeiras mais clássicas, né? Desde de jogar bola de gude, peão, vivia na rua. Eu morava na rua e ia para casa às vezes. Adorava jogar futebol, tive um sonho de ser jogador de futebol, o sonho de quase toda criança, todo moleque de comunidade. E acima de tudo, Mar, quando você me pergunta, né, se eu já sonhava e tudo mais, eu falei esses dias isso numa palestra que eu dei em São Paulo, no Sebrae, uma palestra muito bacana até, e aí me fizeram essa pergunta, e eu falei, cara, eu sonhei muito pouco na minha vida, Mar, e é uma loucura pensar isso, porque, por exemplo, eu tenho um grande amigo, o Tiaguinho, a maioria das pessoas conhece dessa forma,
que ele fala pra mim, irmão, eu sonhei com tudo isso que eu vivo hoje. Eu já sabia que eu seria um cara muito famoso. Eu meio que dava uma ensaiada nos autógrafos. Tiago disse que já sabia que ele cantaria para uma multidão de pessoas. Ele fala, irmão, eu sabia. Eu sempre sonhei com isso. Eu fico passado quando ele fala isso, porque eu não sonhei com nada. Eu só fui vivendo. Agora, pelo fato de eu não ter sonhado, a vida foi acontecendo, eu fui caminhando com ela, Má. Cada sinal que eu recebia da vida, eu falava, opa, isso aqui, teoricamente, não era para estar acontecendo comigo. Pela minha vida, pelas poucas oportunidades que eu tive, pelo bairro e comunidade que eu morava. Eu falava, opa, conheci uma pessoa, fui percebendo que uma pessoa jogava uma corda para mim, me dava uma oportunidade. Os caminhos foram me levando. Sim. E aí, atento, isso aí, como todo bom virginiano, eu sou um cara ligado, nunca deixei passar a oportunidade. E as poucas que eu deixei passar, eu me arrependi amargamente, tentei correr atrás depois e consegui. Mas, Má, fui percebendo os sinais. E nos sinais eu fui falando, opa, peraí, estão dizendo que eu tenho dom para comunicação, opa, tenho um certo talento para atuação. Você foi começando a perceber. Perceber, e aí sim eu fui falando, opa, se eu faço isso, pô, eu posso ser... Aí eu começo a sonhar. Eu começo a sonhar a partir do momento que as coisas foram ficando tangíveis para mim. É louco falar isso, mas assim... Eu só consegui olhar até a esquina da minha rua, Má. Porque eu não tinha... Você achava que era meio que você não conseguia nem visualizar. Você era achava o máximo pra mim. Sim. O máximo pra mim é aquilo ali. Por isso que, pouco antes desse papo a gente tá falando, a gente tá nos bairros mais nobres aqui. Esse podcast tá acontecendo nos bairros mais nobres do Rio de Janeiro. A primeira vez que eu pisei aqui, eu lembro bem, eu falei, meu Deus... Que bairro legal, porque a minha cabeça estava lá em São Gonçalo, que era o meu mundo estava ali. Era uma delícia aquele mundo, mas o mundo era muito maior do que a minha rua, do que meu bairro, do que minha comunidade, do que meu município. Então, assim, para não me estender mais nessa nossa abertura, eu sonhei muito pouco, mas a partir do momento que os sinais, ou as coisas foram pintando e os sinais foram acontecendo, eu falei, opa, dá para eu ir além. E aí, Má? E aí eu fui. Eu sou um cara... apaixonado por realizar coisas, sabe? E assim, e eu fui aproveitando cada oportunidade, cada uma que vem na minha vida, cada bola levantada eu corto. E é muito louco isso que você tá falando, porque a gente parar pra pensar, né? Assim como você falou do Tiago, né? Enfim, eu sempre fui muito sonhadora. Uhum. E eu também sou essa pessoa que realizou coisas que eu achava impossível, mas eu colocava na minha cabeça que eu ia realizar. Por exemplo, quando ele fala ali de dar autógrafo, eu, na minha infância, eu convocava as amigas pra gerenciar, pra me assistir, eu fazia assinaturas, eu gostava de ter muitos documentos, sabe? Eu sempre chamei as pessoas pra organizar. Por exemplo, ia ter uma festa de uma amiga, eu organizava. Eu sempre tive esse perfil de dizer, não, o que a gente vai fazer agora? Não, a gente vai brincar, vai subir. Não, peraí. Eu liderava as brincadeiras, isso desde nova. Isso já dizia alguma coisa pra mim. Total. E lá, eu, de Salvador, né, assim, tenho 10 anos que tô aqui no Rio de Janeiro, mas eu lembro que eu morando em Salvador, sempre fui apaixonada pelo Rio. Eu fui batizada aqui, eu levava isso que eu era uma carioca, porque, fui batizada no Rio e tal. Cheia de orgulho. Sempre falava, não, eu sou baiana, sim, mas eu fui batizada no Rio. E aí, quando eu vim aqui pro Rio de Janeiro, fiz um curso, e aí, junto nesse curso, surgiu uma vaga de freela, pra fazer um evento da Loterge na época, tinha um Adriano, um jogador. Falei, cara, Adriano, Loterge, eu vou até de graça. Óbvio. Beleza. E aí, quando eu fiz aquele evento, um freela bem simples, assim, eu lembro que eu fui na praia... Produção. Na verdade, eu nem sabia que era produção. Eu tava ajudando ali, né? E aí, fui na praia e eu olhei pra aquele mar de Copacabana, assim, e falei, cara... eu preciso morar nesse lugar. E eu queria ir. Aí eu puxo eu sempre gostei de esportes e de luta. Uhum. E na época o José Aldo, né? Ele ali lutando, eu acompanho o José Aldo desde muito nova. Uhum. Qual era o meu sonho? Vir pro Rio de Janeiro. Conhecer o José Aldo e morar no Flamengo. Que loucura, gente. E aí, sabe o que eu fiz? A gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente pensa, né? Exato, porque aí eu escrevi. Assim, sem pretensão nenhuma. Eu escrevi num papelzinho. Desci, tirei meu tênis no quiosque
e joguei o papel no mar. Eu falei, minha avó sempre falava que o mar era o lugar de se conectar e fazer os pedidos. Eu simplesmente joguei esse pedido no mar. E aí corta para 2024. Eu moro no Flamengo. O José Aldo é meu cliente. Meu cliente. Eu conheci o Aldo. E assim, mas eu imaginava isso. E lógico, você vai se moldando, mas não é que eu nunca movi uma palha pra conhecer o José Aldo. Eu achava que eu ia conhecer o José Aldo treinando na academia. Eu não achava que... Nunca ia pensar nem imaginar que eu ia ter agência. Então, quando você fala isso de sonho, é muito louco, porque muitas crianças, de onde você veio, você imaginar que essas crianças podem não sonhar. Opa, eu tenho certeza que muitos deles não sonham, pô. Muitos deles, porque eu acho que é muito mais fácil não sonhar num universo precário, num universo extremamente carente, né, de coisas. Sim. Hoje a gente ainda encontra em várias comunidades projetos sociais que faz com que a criança consiga olhar aquilo ali como uma possibilidade, de repente, de mudar, inclusive, a vida da família dela. Sim. Mas a maioria delas não. A gente mora num país que é muito pobre, a verdade é essa. E é uma pena você pensar que uma criança não sonha. Eu não falo isso com zero, assim, sabe? Eu falo isso amarradaço, de eu não sonhar. Isso porque meus pais me deram um mecanismo para, tá, Mar? Sim. Mas foi talvez uma defesa minha e uma característica, particular mesmo. Mas, assim, a quantidade de crianças, de jovens e adolescentes que não tem nem tempo, Mar, de sonhar. Talvez até para também não ter tanta expectativa e se frustrar, Pode ser também. E porque precisa estar provendo o alimento de dentro da casa. Cada vez que eu passo num sinal e vejo uma criança trabalhando, eu falo, meu Deus do céu, essa criança deveria estar na escola, ou deveria estar protegida, ou com um casaco, ou numa... sei lá, sabe? Ele não deveria estar exposto dessa forma. E ali aquela criança naturalmente não consegue sonhar. Ou o sonho vai até a segunda página, né? Essa é a verdade. E em que momento ali que você fez telecomunicações? Fiz telecomunicações, aí concluo, começo faculdade de marketing, pós em marketing, que eu adorava, assim. Já trabalhava numa empresa, inclusive aqui em Botafogo, no Rio. Comecei no centro como boy dessa empresa, depois já estudando telecom. Comecei a trabalhar numa empresa de telecomunicações aqui em Botafogo, a empresa grande, assim, eu lembro que a gente implementou as primeiras fibras óticas, fibra ótica, né, aqui no Rio de Janeiro, junto com algumas outras empresas, enfim. E eu começo a estudar, concluo, começo a fazer a pós em marketing, e aí, morando em São Gonçalo, eu pegava um ônibus que o número era 996, Charitas Gávea. E esse ônibus passava na Voluntários da Pátria, sempre. E aí eu vinha, pegava, ou eu ia de Barcas, pegava um ônibus até a estação, para quem não sabe, Botafogo fica na Zona Sul, mas eu morava em São Gonçalo, então eu precisava ir para Praça 15. Mega deslocamento. Pegar as barcas, das barcas, pegar meu ônibus e ir para São Gonçalo. E um dia eu por acaso peguei esse ônibus 996 para já saltar, não precisar passar a pegar as barcas, e passar na Ponte Rio-Niterói. E aí eu passo e vejo na porta escrito Escola de Teatro, Casa de Cultura, não, Casa Avancini, era alguma coisa assim, que era da Andréa Avancini, atriz maravilhosa. Eu olhei aquilo ali, e passou o ônibus. E eu fui para casa pensando assim, eu falei, meu Deus do céu, escola de teatro, né? E eu sempre fui apaixonado. Mas eu lembro que as poucas vezes que eu fui em passeio da escola para teatro, eu não me via naquele lugar, porque eu olhava e falava, cara, como é que esses atores conseguem decorar esse texto? Criança, Sim. Decorar esse tempo todo sem consultar. Então, para mim, aquilo ali era um impossível. E impossível também porque da onde eu vinha, sabe? Como é que eu vou sonhar em ser ator, pô? Eu já não sonhava em ser ator. Não, hipótese alguma. Mas aquilo ficou encasquetando na minha cabeça, até que um dia eu subi. Um dia eu passei em frente a essa escola novamente, subi e falei, queria entender um pouco mais. Aí uma pessoa da recepção falou, faz o seguinte, faz uma aula experimental aí de teatro. Eu entrei e fiz uma aula experimental de teatro. Já era, pô. Eu fui picado absolutamente pelo bichinho da arte. E eu lembro que a Rediana Antonini, que diga-se de passagem agora... ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Eu vou fazer um filme que o roteiro do filme é dela e do Fausto também. É uma adaptação de um livro do Valci Carrasco. É muito bacana o filme.
Ela olhou pra mim, ela era professora do dia, ela olhou pra mim, terminou a aula, eu cheguei lá de terno, né? Porque eu trabalhava de terno. Eu cheguei, quando acabou a aula, ela falou assim, esqueça esse terno aí e vem pra cá. Eu falei, não tem condições. Você não sabe de onde eu sou de São Gonçalo, você tá louca? Que eu... Ela falou, não, teu lugar não é trabalhando nessa empresa, não. Escreva o que eu tô te falando, largue absolutamente tudo que você tá fazendo e volta, porque teu lugar é aqui no palco. Mas eu simplesmente abandonei o que eu fazia e comecei a estudar teatro. 1 ano e meio depois eu estava fazendo minha primeira novela, mais ou menos nesse nível de loucura que foi a minha vida. E é muito louco, porque se a gente for parar pra pensar mais ou menos assim, na época que mais ou menos isso aconteceu, hoje ainda eu acho que bem menos, mas era meio que assim, teatro e música, sai dessa, que não dá dinheiro, Pois que não é profissão. Nossa. Né? Já não era tanto, Má. Já não era tão assim. Mas, para um cara da minha realidade, Exatamente. aí é fato. Mas eu dei sorte que eu tive meus pais para falarem, vai lá. Minha mãe, no primeiro momento, falou, calma aí, cara, você tá fazendo pós em marketing, é sério que você... Falei, mãe, é meu sonho, eu quero seguir. E ela, então, vai lá, vai que se alguma coisa acontecer, a gente tá aqui. E eu fui. Mas, de fato, você tem razão, assim, para um cara de onde eu vinha, da minha realidade, com a situação financeira extremamente precária, era uma loucura, porque sempre foi profissão de playboy na cabeça da gente. Exatamente. E você olha, a maioria dos atores vem de uma estrutura, de uma situação financeira, aí eu tô falando aqui, sobretudo do Sudeste, desse eixo Rio-São Paulo, uma situação financeira confortável, porque escola de teatro é muito cara. Mas, Má, eu fui pra dentro. E de lá pra cá eu nunca mais deixei. E assim, você como um homem negro, e assim, a gente fala muito sobre isso, é como se você tivesse que provar 3 vezes mais, né? Enfim, em relação a isso tudo. E aí você, na questão da novela, assim, há vários personagens, né? Eu adoro quando tá os cortes lá, eu me divirto, Adriano, enfim. Adriano era maravilhoso, Tititi. Você tem alguma, assim, referência, assim, na parte de novelas mesmo, assim? Quem é sua referência? Quando você começou a entrar, você se inspirou em alguém? Ou quando você entrou, você falou, cara, eu atuei com esse cara, ou fui dirigido por... quem são suas inspirações, assim, nessa área? Mas eu tenho algumas inspirações, sempre tive, assim. Naturalmente, eu me inspirava nos atores que se pareciam comigo, ou seja, atores pretos, né? Sejam eles gringos ou não. Eu sempre olhei, eu lembro que tinha um ator que era o Norton Nascimento, que pra mim, ele veio a falecer, esse ator, mas ele foi o primeiro ator preto que eu vi galã. Assim, ele é um cara muito bonito, Norton alto, negrãozão, bonitão, charmosão, protagonista de novela, assim, sabe? As mulheres desejavam ele na novela. Então aquilo pra mim é a história da representatividade, né? De você olhar, se ver naquela situação e falar, caramba, quero ser isso ou admiro isso. Norton Nascimento foi um ator que eu vi, a primeira vez que eu vi, eu falei, caramba, eu quero ser isso aí, assim, porque eu quero ser um cara, quero estar nesse lugar da televisão, quero ser um cara reconhecido. Ele, Sidney Poitier, que é um ator, assim, brilhante, que fez filmes maravilhosos, inclusive não tenho certeza, que foi muito... por ele ser um ator preto, ele não teve as mesmas oportunidades que outros atores, como de costume, como acontece até hoje, mas ele, pra mim, é um dos melhores atores que eu vi em cena. E aí, assim, as referências mais... Will Smith sempre foi um cara que eu adorei. Só gente grande. Cuba Gooding Jr. sempre foi um cara que eu adorei. Eu não gosto só de ator preto, não. Mas eu vou falar dos que... O Lázaro, quando eu vi a primeira vez o Lázaro... Sabe, eu fiquei encantado a primeira vez que eu vi o Lázaro em cena, assim, sabe? Quando eu vi Madame Satã, eu falei, cara, esse ator é o melhor ator que eu tô vendo em cena, né? De fato, a profissão foi me levando para um lugar que eu comecei a dar sorte de trabalhar com quem eu admirava, sabe? De repente eu olho pro lado e me vejo contracenando com o seu Lima Duarte, com Dona Laura Cardoso, sabe? Com atores que eu sempre admirei muito, sabe? Pessoas que, seu Ari Fontoura, atores que eu olhava e falava, meu Deus, do Moraes, que eu amava, que eu acho que é o presente da arte, sabe, Má?
atores que você até ontem só via pela televisão ou pela telona do cinema ou no teatro, e de repente você se vê ali contracenando com ele. Isso é de fato uma oportunidade, uma sorte muito grande. Deus foi muito maravilhoso comigo, porque eu sempre fui um cara que a vida foi me presenteando com essas coisas, sabe? E eu fui aproveitando, não vou mentir que eu fui aproveitando. É uma troca, né? Um aprendizado ali, porque assim, até que no meu trabalho eu costumo dizer muito isso. Quando você tá do lado de alguém grande ou trabalhando, eu sempre procuro olhar ali, tipo, o que essa pessoa pode me dar de melhor? O que eu posso aprender? Ou às vezes eu tô num evento que não tem nada a ver, eu tô olhando o que a pessoa tá fazendo. A gente tem que sugar dos melhores. Exatamente, Sem eu tô dúvida. olhando ali, pô, o que o cara tá fazendo nesse palco e que eu nunca fiz no meu, sabe? Por que sei lá, eu tô ali no Lollapalooza e no Rock in Rio eles não usam carpete. E os palcos dos shows nacionais, eles encarpetam o palco. São detalhes que às vezes você fala assim, cara, por que os grandes estão fazendo isso? E como que eu posso aplicar, seja no meu micro ou no meu grande evento, sabe? E eu vejo muito isso. Você ter essa oportunidade de estar ao lado desses atores é você trocar e crescer junto com eles, né? Com certeza. Não, e assim, isso que você falou é tão interessante, porque eu te conheço e sei o quanto você é criteriosa no seu trabalho. Você não é chata, não. Você é criteriosa, você é detalhista, você busca a perfeição, você busca a excelência. Sim. Por isso que o seu trabalho por isso que você tem tantos clientes satisfeitos, por isso que eu sou seu cliente, eu sou um cliente satisfeito. Porque você é uma pessoa observadora e uma esponja. Então você está sempre olhando os maiores e os melhores e buscando e buscando referência disso. Porque eu acho que é por aí. Se a gente tem a oportunidade de olhar, pô, você está num Rock in Rio. Se você sair dali do Rock in Rio sem absorver alguma coisa, você é uma pessoa oca. Sabe, o Rock in Rio é um presente pra gente que ama o entretenimento. Você sai dali e fala, porra, eu preciso melhorar. Então é assim que faz, né? Sim. É isso, porque assim, é um dos maiores festivais do mundo. A gente tá falando disso, né? Assim como às vezes eu olhava pro lado e falei, gente, eu tô do lado de um dos maiores atores do mundo. Os atores brasileiros, eles estão na prateleira dos melhores do mundo. Então, para mim, sempre foi um privilégio poder trocar, tá apaixonado por teatro, então fiz muito teatro e dei sorte de trocar e estar em cena e ser dirigido por bons diretores, diretores como Ernesto Piccolo, que é o Neco, como a Rediana Antonini, direção, por exemplo, de Jorginho Fernando, que eu amava. Sabe, assim, eu sempre busquei aproveitar essas oportunidades e sugar mesmo, como você falou, dos melhores. Se eu puder estar perto de quem é melhor do que eu quero estar. Eu vejo muito isso, às vezes. Eu sempre contrato, né, alguns parceiros, enfim, para fazer parte do time em algumas produções. E, naturalmente, eu sempre tento contratar os melhores, né? Lógico que a gente tem questão de cachê e tudo, mas eu falo, cara, eu quero os melhores comigo. E eu já escutei e já me perguntaram assim, você não fica com receio de você colocar determinada pessoa no projeto e você tá em outro? Eu falei, não. Sabe por quê? Primeiro, eu quero o melhor no meu projeto e no seu. E segundo, eu tô aprendendo com essa pessoa. Tô contratando ela para trabalhar, em contrapartida, eu estou adquirindo conhecimento também. E eu vejo muito, e eu já fui assim, posso falar com total propriedade, já fui limada de alguns projetos, porque isso tem até pouco tempo, assim, falou assim, cara, a Marcela ela é muito inteligente, não dá. E eu fiquei muito triste porque eu queria fazer parte daquele projeto. O que é uma loucura. Porque a pessoa não pensou, ela vai somar com a gente, eu vou aprender, ela vai fazer o meu negócio crescer. Simplesmente, eu fui limada porque acharam que eu tinha um potencial demais. Isso é uma loucura, gente. Ter você no projeto só vai engrandecer aquilo ali. E o sol tá aí pra brilhar pra todo mundo. E tem uma outra coisa, hoje eu falei isso numa reunião, cedo. Mas esse papo de... E aí, qual é o segredo do bolo? Não vou contar o segredo do bolo, porque... Ah, gente, isso tá muito cafona e demodê. Muito! Mas muito. Hoje, o barato... Eu lembro... Não sei se você lembra de um mágico chamado Mr. M. Com certeza! O Mr. M, ele se tornou um dos mágicos mais famosos do mundo porque ele revelava a mágica dele. Exato. Porque ele, assim, a mágica existe, gente. Aí daí, se eu revelar... O fato de eu revelar não significa, inclusive, que você vai conseguir... Talvez nem consiga fazer. Vários. Eu não conseguiria fazer. Então, ele revelou porque na cabeça dele, eu sempre uso o exemplo do Mr. M. Ele revelou o segredo do bolo e tá tudo bem. A gente ficava embasbacado, olhando e falando, meu Deus, que loucura. Em contrapartida, ele ganhou engajamento por conta disso, melhorou, naturalmente, o público dele ficou gigante quando ele fazia espetáculos fora dali. Engajadíssimo e um público absurdo justamente porque ele fez o que ninguém estava fazendo. Então,
as pessoas precisam verdadeiramente, isso é legal porque serve para todo mundo, inclusive pra gente. Ter os melhores do nosso lado é o melhor para o projeto e o sol tá aí para brilhar para todo mundo. Eu, Mar, se puder tá com o melhor do meu lado, mas é melhor que você, tá tudo bem, pô, o projeto é nosso. Exatamente. Vai ser bom para todo mundo e vambora. Porque assim, existe algo que é nosso, o nosso Total. DNA, o que a gente constrói, de repente o seu perfil empreendedor vai agradar um tipo de cliente, outro talvez não, Total. assim como o meu perfil, então acho que é isso, o sol está para todos. E aproveitando o gancho, né, já que a gente já falou Do sol? Pode ser também. O gancho dos festivais, você chegou a produzir alguns eventos, né, antes, e chegou na Tardezinha. Little Afternoon, ou Tardezinha, porque esse ano a gente vai para muitos países fora, então tem que afinar o inglês. Exato, né? Porque Tardezinha, ela não é mais Brasil, já deixou de ser na última turnê, e agora vocês ampliam, assim. Como que você entrou no segmento de eventos, assim? Você tinha pretensão? Como é que foi isso? Eu sempre amei a noite, por aí. Eu sempre gostei muito de eventos. Eu acho que a minha cabeça, como eu também passei a produzir meus espetáculos de teatro, que chegou uma hora também que eu não queria estar só em cena, que já era um tino empresarial, né, de negócio. Estar em cena é uma delícia, mas eu queria estar em cena e estar cuidando da luz. Eu queria estar em cena cuidando da luz e me metendo na trilha. Queria estar em cena cuidando da luz e me metendo na trilha e saber do borderô. Ou seja, foi pro borderô é produção. E aí, aquilo ali já era um tino de querer entender o 360 do meu negócio. Porque o ator que é desesperador, tá? Você tá em 5 minutos para entrar em cena, você tá perguntando para produtor, e aí, como é que tá a bilheteria? É uma droga, porque a gente, enquanto ator, tem que estar só ali. Mas é muito legal você poder entender o todo do que você tá fazendo, né? Mas, eu começo assim, como eu te falei, apaixonado pelo entretenimento, por festa, pela noite. E aí eu lembro que eu recebo um convite de um amigo meu pra gente fazer uma festa, criar uma festa. E aí eu, Renan, e mais um sócio do Renan, a gente cria a RJ, Festa RJ, que era uma festa de funk, assim, no Rio, no momento que o funk segue, né? Explodido sempre, graças a Deus, que eu amo. Mas no momento que essas festas mais premium, umas festas com ticket médio mais alto, estavam explodindo no Rio de Janeiro, sobretudo, e ganhando, logo em seguida, ganhou o Brasil. Então a gente criou uma label chamada RJ, que era assim, a festa tocava funk e toca ainda, do início ao fim. Enfim, criamos essa festa, eu era sócio da festa, ao longo do tempo, até por falta de experiência mesmo, aquilo ali foi meio que dissolvendo da minha mão, eu fui me perdendo. E eu brinco com o Renan, é até importante se o Renan estiver vendo isso aqui, porque eu nunca deixei de ser sócio, mas eu nunca mais ganhei R$1 com essa festa. É uma loucura, gente. E ela existe ainda. Ela existe, o Renan é meu sócio em outras coisas, mas ele nunca me pagou por nada enquanto essa festa rola. Renan, é até importante você estar vendo isso. Você não me paga, meu irmão. Mas brincadeiras à parte, a gente cria a RJ e naturalmente eu não tinha mesmo que estar mais na sociedade, porque o Renan e a fábrica que tocaram e tocam todos os projetos deles muito bem, a festa foi incrível e tudo mais, e dali, eu despertei pra isso, assim. Criar uma festa, uma label, e a gente logo depois cria o Verão na Laje, que era uma festa que rolava no Rio, que era incrível. Assim, na minha cabeça, o Verão na Laje já era um ensaio do que seria Tardezinha. Porque a festa começava ali, um DJ tocando umas músicas, que estavam na atualidade, entrava uma roda de samba, e acabava a roda de samba, começava um hip hop, e funk. A Tardezinha é isso. A Tardezinha é exatamente isso, esse formato. Enfim, e aí eu fui me apaixonando por isso. E tive a alegria, Papai do Céu me abençoou um dia, Tiago Taria ficou, né, no Rio, ele fala pra mim um dia, irmão, vou ficar uns 10 dias, uns 10 domingos no Rio de Janeiro, porque você vou ser jurado de um reality na Globo de música. E vou estar domingo de bobeira. Tiago tinha acabado de casar, tava no Rio. Eu falei, irmão, que legal, vamos fazer alguma coisa, de bobeira no domingo, irmão. Ele falou, cara, o quê? Eu falei, irmão, vamos fazer um sambinha, queimar uma carne e tal. Ele, vambora, irmão. Despretensiosamente, né? Total. Aí ele, onde? Eu falei, irmão, aqui daria. Ele, tá maluco, Fernanda me mata. Ele brincou assim, tava recém-casado com a Fernanda na ocasião.
Aí eu falei, porra, é verdade, então... Deixa... Irmão, vamos fazer o seguinte, eu conheço os caras lá do Rio Beach Club, ali na Barrinha, no Rio, a gente podia reunir ali uns amigos, ele falou, pô, irmão, mas aí, cara, roda de samba, eu vou ter que cantar. Eu falei, esqueça isso, você Thiago. Você não vai cantar. Você não vai cantar não, pô, é pra você tomar uma, a gente ficar tomando uma, alguém vai tocar lá pra gente, porque o Thiago nunca tem oportunidade de estar num samba, senão é só com ele cantando. E ele falou, pô, irmão, então combinado, vamos fazer isso. E a gente tá tomando um vinho, à tarde, noite, tomando um vinho, e aí a gente conversou. Eu falei, pô, irmão, imagina se esse palco fosse no meio, lá tem uma piscina, o palco podia ser no meio, a galera em volta. Ele, pô, irmão, podia ser maneiro. E a gente tomando um vinho, tomando um vinho, passa a noite, naturalmente a gente ficou alto do vinho. E eu vou embora. Pô, beleza. No dia seguinte, eu acordo meio ressaqueado e falo, rapaz, eu acho que eu combinei alguma coisa com o Thiago ontem. Irmão, a gente combinou alguma coisa ontem e sem saber, sem lembrar. Ele falou, não, irmão, não combinamos nada não. Eu falei, pô, engraçado, pra mim a gente tinha combinado alguma coisa. Eu falei, ele, pô, não combinamos nada não. Editando, eu desligo o telefone e falo, não, pô, a gente combinou sim. E ligo, eu falo, irmão, a gente tinha falado de fazer uma roda de samba. Ele, pô, é verdade, uma roda de samba. Irmão, faz o seguinte, vê aí, dá uma ligada lá no escritório, a gente arma isso aí. Mas assim, a gente faz um lance lá pra juntar os amigos. Eu falei, não, esse é o objetivo. Corta pra tardezinha nascendo. Nesse meio do caminho, naturalmente, eu ligo pro Renan. O Renan, pô, que era o cara que me ajudaria a fazer a tardezinha. Ele, no primeiro momento, não topa. Meia hora depois ele me liga, fala, irmão, tá de pé o convite ainda? Eu falei, tá. Ele, porra, vamos fazer. Eu falei, vambora. Ainda bem que ele te ligou meia hora depois. Ainda bem que ele me ligou meia hora depois, senão não ia acontecer, porque eu não saberia como fazer, nem eu, nem o Thiago. E ele fala, e aí a frase dele pra mim, que eu nunca esqueci, eu falo isso no documentário da tardezinha, nos dois. Ele falou assim, irmão, obrigado pelo convite. Eu falei, imagina, pô, sem você eu não faria, Renan. E ele falou a seguinte frase pra mim, talvez a gente esteja diante do maior projeto de entretenimento do Brasil. Por que o Renan falou isso, há 9 anos atrás? Sim. Numa ligação, eu não sei. Mas, de fato, a Tardezinha se tornou o maior projeto de entretenimento do Brasil e a maior turnê da história do Brasil, superando o Sandy Júnior. Então, assim, a Tardezinha nasce de forma totalmente despretensiosa e, enfim, ganha a proporção que você sabe bem que ela tomou, mas com a mesma essência, com a mesma... sabe aquela criança aquele adulto que cresce, mas continua com a criança dele dentro? Que a Tardezinha continua com aquela roda de samba, o Thiago continua querendo estar próximo do público, o Thiago é sócio do projeto e apaixonado pela Tardezinha. As pessoas falam, como é que o Thiago consegue cantar 5, 6, 7 horas? Mas ele ama fazer isso, né? Ele não consegue chegar num lugar e não cantar. Exato, ele é aquele jogador que tá de férias e joga pelada todo dia. O Thiago é esse cara, entendeu? Então, assim, a Tardezinha nasce dessa forma e eu acho maravilhoso porque as pessoas passaram a olhar a Tardezinha não só como uma festa, como um entretenimento, passaram a olhar a Tardezinha como um grande negócio, como é um case de sucesso, um case de sucesso. Então, é um grande, se você perguntar, um grande empreendimento que eu tive a oportunidade de criar junto com o meu time, foi a Tardezinha. E aí, você falando disso, 2 pontos. Primeiro, Thiago, ele não consegue não cantar, né? Ele recentemente surgiu um vídeo dele lá em Salvador, maior chuva. Esquece. Não sei por que ele passou. E eu posso te contar disso? Pode. Eu quero te contar desse vídeo. Eu nem sei. Ele teve show, acho que pro lado de lá, e normalmente eu percebo, não sei se mas quando tem show por lá, Thiago aproveita para passa uma semanada, porque a família da Carol é de lá. E aí ele já tinha falado, pô, vou passar essa semana aqui em Salvador e tal. E quando ele tava indo, quando ele chegou num bar, Thiago é esse cara. Porque o Thiago, ele é muito gigante, mas ele é um menino muito simples, né? E o Thiago é um cara que ele vai em São Paulo, ele anda na rua de São Paulo, ele tá nos bares, ele vai na padaria, ele vai na farmácia, inclusive ele é um cara completamente viciado em farmácia, impressionante, gasta rios em farmácia. A Aline também. Também. A Aline também é essa pessoa. A Aline esquece. Eles, porra, estão aqui, ó. E aí o Thiago mandou uma foto desse lugar, desse bar, assim que ele chegou, num grupo que a gente tem, eu, ele, o Capita e tal, o Bruninho. Mandou, eu não falei nada, mas naquela hora eu falei, cara, o Thiago, daqui a pouco, ele vai estar no palco cantando. Mas eu, enfim... deletei aquilo ali. No dia seguinte, eu vi na internet inteira o Thiago num bar vazio. O bar tava vazio. Eu achei o máximo. Maravilhoso. Ele é esse cara. Desculpa te cortar, mas eu precisava contar a história. Não, pois aí é isso. Aí você vê. Quando você ama o que você faz, não tem dia, não tem hora. Porque
Ele vai chegar no lugar, ele foi também no Beco do Rato? Beco do Rato. Ele foi no Beco do Rato e do nada ele já estava lá cantando também. E o pessoal falou, do nada corta pra Thiago no Beco do Rato, dia de semana, fazendo um maior pagode. Um show, pô. Não, e aquelas pessoas que estavam lá não acreditavam, pô. Pois a pessoa foi pro Beco do Rato tomar uma cerveja. De repente, um Thiaguinho brota, cantando assim, fazendo show, que ele não dá canja, ele dá show. E aí, quando eu vejo ele com esse cara, acho que não é só sobre... Ele cantou ali, pra ele talvez foi um momento, mas aquilo ali ele pode transformar a vida de alguém. Nossa, porque imagina, o cara tava num bar, num dia de chuva, vazio. Ele com certeza tava zero expectativa. E isso que a música pode nos trazer também, porque às vezes você tá ali naquela caminhada, sem expectativa, você acha que já tá pra desistir, porque você não tá ganhando dinheiro, às vezes não tem agenda, não consegue fechar, e do nada surge Thiaguinho cantando, né? E é isso, até, desculpa te cortar, mas sim. Aproveitando isso que essa bola que você levantou é tão interessante, porque a música tem esse poder, né, de transformar. A arte, ela é muito especial nesse lugar, seja qual manifesto artístico for. E aí, falando especificamente do Thiago, assim, às vezes as pessoas me perguntam, pô, qual o segredo da Tardezinha? Por que a Tardezinha? Eu brinco, tem várias coisas, pô, é um evento diurno, é um evento 32 mais, então a galera já quer um evento mais que comece mais cedo e termine naturalmente mais cedo. Mas isso são perfumarias que fazem com que a Tardezinha se torne esse case de sucesso. Mas, para mim, o verdadeiro motivo do sucesso da Tardezinha é o protagonista dela, que é o Thiago. Thiago é um cara extremamente comprometido com o público dele, mas eu falo isso não é porque ele é meu amigo. Eu já sou fã do Thiago da época do Fama, ou seja, eu nem imaginava que a vida fosse... fazer com que a gente se tornasse amigos, sócio, amigo, padrinhos de casamento um do outro. O Thiago, ele é um cara comprometido com o público dele, comprometido com atender o público dele. Os fã-clubes do Thiago, os fã-clubes do Thiago são assim, ele conhece as pessoas pelo nome, sabe? O Thiago no palco tem um comprometimento absurdo, a banda dele é apaixonada, a entrega dele, a banda dele é apaixonada por ele. Então, assim, tem segredo pro sucesso, mas o sucesso, não tem segredo pro sucesso. Claro que tem. Comprometimento, sabe? Lealdade. O Thiago é um cara leal. Eu falo, às vezes ele no palco fala algumas coisas pra algumas pessoas, e aí vou puxar pra mim. Às vezes o Thiago fala umas coisas pra mim, eu falo, rapaz, Thiago, não precisa fazer isso aí não, Thiago. Não precisa, pô. Porque ele fala umas coisas que eu falei, é desnecessário, Thiago. Você não precisa falar de mim. Mas ele tem uma cultura interna, e é de criação muito bem criado, que ele precisa... o sucesso para ele precisa olhar para o lado e para o outro e ver que tem gente do lado dele. Ele não se conforma em estar sozinho no lugar dele. E aí a gente entende por que o Thiago se tornou realmente um dos maiores artistas do Brasil. Da atualidade, eu falo com ele sem medo de ser feliz. Thiago é um dos maiores artistas da história do nosso país, pô. Os números comprovam isso. E assim, do segmento dele, esquece, ele sobra. A gente tem vários artistas do samba e pagode maravilhosos, mas ele puxa e já tem puxado esse trem já há muito tempo. Bastante tempo, feliz. Muito feliz porque ele merece. Ele merece. Na verdade, se você for ver o gráfico dele ali, é como... Todo artista, ele tem, né, uma fase ali de crescimento. Ele é um cara que tá lá no topo ali, permanece. Lógico, tem aquela fase ali da música, que às vezes você não tá com a música em alta, mas ele consegue se manter consistente. E aí, até aproveitando que você falou disso, eu ia lhe perguntar sobre, porque acho que na nossa carreira, né, em todos os projetos, empreender é um verdadeiro desafio. No país da gente, então, o Exatamente. país empurra a gente na ribanceira pra gente quebrar, pô. O país faz de tudo pro empresário quebrar. E aí, assim, quais são as dificuldades, assim? Até porque a gente traz muito essa veia do empreendedorismo, né? Eu tenho o meu negócio e, assim, um dos pontos e pilares que eu acredito que fez eu acreditar que eu poderia seguir, porque eu lembro que quando eu resolvi montar, que nem era a OPA na época, né? Tinha um outro nome. Era o quê? Era Wanderlust. Porra, era ruim demais. Ainda bem que virou OPA, Mar. Porque, na verdade, esse nome... Que nome péssimo! Muito ruim, né? Puta merda! Porque eu tinha 2 sócios na época. E aí eu falei, poxa, mas vai que bomba. E lá na frente eu vou ter que ter um problema de nome, de sócio, gente querendo dinheiro. Porque a gente pensa grande, né? Total. Eu já pensava, falei, o negócio vai explodir e aí esses caras vão querer o dinheiro. Vou ter que carregar esses caras comigo. E ficar com esses nomes. Eu falei, não, eu não quero mais. E aí criei a OPA, né? Mas o intuito... E aí até falaram assim, Marcelo, eu lembro que eu tive uma reunião e falou assim, se eu puder te dar um conselho, você entraria na CLT,
tem alguns artistas te chamando para trabalhar, roda com esses artistas, porque você vai garantir o fixo. E aí eu lembro que eu saí dessa... ali nas Américas, eu saí, eu falei assim, sério que eu vou fazer isso? Não. Eu não vou fazer isso. Que começou a me dar desespero. Um desespero, porque o objetivo da OPA era eu poder criar, inovar, colocar minhas ideias, dar certo, dar errado, e sem sócio, e sem ninguém, eu ia dizer, pronto, é eu comigo mesma, eu que vou me desentender, sabe? E aí eu lembro que eu tava meio triste e tal, chamei minha família pra poder fazer um churrasco em casa, e a gente começou a beber. Beber. Simplesmente eu saio da rodinha ali da família, vou pro quarto, pego uma folha de caderno, comecei a escrever. Parecia que eu tava psicografando. Escrever de frente, de lado, várias páginas. E aí fala, cadê Marcele? Aí entram no quarto e falam, o que tá acontecendo? Eu falei, não, eu tô escrevendo um projeto aqui. Fica lá, daqui a pouco eu volto. Simplesmente eu criei a OPA. Caramba! Exatamente assim, porque aquilo ali me deixou tão desesperada que eu falei, não, eu preciso seguir os meus sonhos. E aí vem os desafios. E quais desafios vocês encontraram, né? E você encontra, afinal de contas, você tem a Tardezinha, tem DUI, tem outros negócios, né? As ações publicitárias. Então, assim, quais são os desafios nesse meio e no país, né, que a gente vive, assim, que vocês encontraram? Má, primeiro, parabéns, porque... Primeiro que eu acho corajoso demais a gente... se propor a abrir um CNPJ nesse país. Assim, a gente é maluco mesmo. Mas a gente não conseguiria se ver de outra forma. Eu também comecei a ter uma inquietação muito grande quando eu olhava assim, carteira assinada, pedia, assim, foi outra coisa, as pessoas falavam, ô Zulu, você parou de fazer novela? Eu falo, parei. Se vier um projeto muito massa, vai ser muito legal. Eu tiver tempo para fazer, eu vou fazer. Esse ano eu tive a felicidade, a alegria e a honra de receber uma ligação do João Emanuel Carneiros para fazer a próxima novela das 21, Manias de Você, um elenco maravilhoso, para mim o melhor e maior autor da atualidade é o João Emanuel Carneiros, o grande último sucesso da Rede Globo. Foi ele que escreveu, mas eu não consigo, porque eu tenho outras coisas, e hoje ficar, eu não digo preso, mas ficar ligado a uma empresa durante quase um ano, para mim é impossível, porque eu tenho rotina de semana sim, semana não, estou em Recife, tenho projetos que eu estou fazendo, tem a Tardezinha, tem minhas reuniões, tem minha vida. Mas eu falei, as pessoas quando me perguntam, eu falo, não, eu se vier um projeto bacana e eu puder, eu vou fazer. Mas gera um desespero, poder acabar uma novela e já tá tendo que pensar na outra. E aí eu olhava, assinava carteira, rescindia contrato, então, eu falava, meu Deus do céu, eu não quero isso pra mim, eu quero ser dono de mim. Sabe, eu quero ser dono das minhas coisas. E mais uma vez, as oportunidades foram acontecendo, e eu fui aproveitando essas oportunidades. Eu sou muito grato à carreira artística, porque foi ela que me deu projeção nacional. Eu sou um cara que hoje sou conhecido em muitos lugares e por muitas pessoas por conta da televisão, não tem por onde correr. E, naturalmente, todas as coisas que eu faço derivam do fato de eu ser uma pessoa conhecida. Mas quando você me pergunta dos desafios, eu acho que todos no país da gente, sabe, Má? O primeiro que eu acho que, de fato, a gente tem uma legislação que é contrária ao empresário. Né, o empresário que a gente não está falando em viés político zero, muito pelo contrário. Eu estou falando realmente o que já foi estipulado para a gente muitos anos atrás, onde o empresário ele tem poucos direitos. Inclusive, eu acho maravilhoso o empregador tem poucos direitos. Eu acho maravilhoso o empregado ter todos os direitos que ele tem, naturalmente. Mas é muito importante também que a gente, enquanto dono do negócio, tenha mecanismos para a gente poder sobreviver e respirar. Afinal de contas, o emprego é gerado muitas vezes pelas mãos dos empresários, né? Então, acho que o desafio que a gente tem hoje antes de qualquer coisa, é enfrentar o sistema. Né? E eu sempre digo, independente de qual for o seu negócio, assim, o desafio é você conhecer o verdadeiro cliente. Quem é o seu cliente? O que seu cliente deseja? Antes de você se conhecer, mas o que eu quero ser? Eu quero ser dono de uma padaria. Beleza, onde ela vai acontecer? Padaria física, né? Beleza, ela vai estar na esquina do bairro X, da rua Y com Z. Beleza, massa, maravilhoso isso. Tá,
Quantas pessoas tem naquela região? Você já conhece o fluxo e giro daquelas pessoas? Quantas pessoas saem de manhã? Tem muitos alunos que, ao invés de tomar café, estudar o seu negócio. E muitas vezes a gente tem um negócio e não conhece o nosso cliente, não conhece o nosso público, não conhece a nossa audiência, levando e trazendo muito mais para a questão digital, que você é uma gênia nisso e domina de forma brilhante. É um grande desafio para a gente conhecer o nosso cliente, porque parece fácil, né, Mar? Ah, não, mas eu vendo pão. Então é mole, que todo mundo come pão de manhã. Mas peraí, pô, que tipo de pão você tá vendendo? Tem um menino que toma café, tá indo sair de manhã com a mãe ou com o pai, e ao invés de tomar café em casa, de repente ele poderia estar tomando um café na sua padaria. E esse café já viria, sei lá, numa promoção de um café, um pingado, um café com leite, algo do tipo, você faria um pacotinho para ele. Então, assim, eu acho que esse hoje é um dos grandes desafios. Eu vivo isso na DUI, que a gente precisa entender o tempo todo o movimento do mercado, né? A pandemia foi maravilhosa pra gente, olha que loucura. A gente vendeu como nunca vendeu. A DUI nasce na pandemia, e aí quando alguém pergunta como que uma empresa, uma incorporadora, uma construtora nasce na pandemia num dos piores momentos econômicos do mundo? Pois é, mas era a hora que as pessoas começaram a se voltar para segunda residência. Quem tinha casa de praia, né? Valorizar. Quem tinha casa de praia passou a pandemia na casa de praia. Então, aquele sofá que era velho, aquele liquidificador que era da casa do dia a dia, que ia para lá, a pessoa falou, não, preciso de uma internet, preciso de Wi-Fi, preciso do melhor liquidificador, preciso de um sofá melhor, porque a pessoa passou a viver na segunda residência. Inclusive, tem gente que abriu mão da tal primeira e hoje vive nessa aí. Tem pessoas que saíram do Rio e estão na Serra, nunca mais voltaram para o Rio. Assim como lá em Recife, onde a gente constrói, tem gente que saiu em Muro Alto, tem gente que saiu de Recife e está em Muro Alto morando nas suas casas de praia. A gente nasce num dos piores momentos, em contrapartida a gente conseguiu surfar um bom momento. Então a gente explodiu na pandemia, a gente cresce muito ali, isso foi maravilhoso para a gente, porque a DUI ela aproveita esse mercado para criar um nome, para fincar o pé no chão, e hoje a gente se tornou uma das principais incorporadoras e construtoras de Pernambuco, uma das principais do Brasil, muito orgulhoso. A gente acabou de sair numa matéria incrível da Forbes, falando do crescimento da empresa, falando dos números da empresa, da prosperidade da empresa e tudo que está vindo pela frente. Mas, enfim, é um desafio diário. Assim como na Tardezinha, a gente tem vários desafios de conhecer nosso público, de entender a faixa etária dele. A gente conseguiu, no último ano, criar a gente contratou e a gente fez temos um BI com absolutamente todos os números, todas as métricas da Tardezinha. Então, eu sei que lá em Salvador, o público feminino foi de X, o consumo de energético foi de Y, o público masculino e a gente tem todos os números. E a gente, esse ano, no final do ano, na verdade, entregamos para cada sócio local, cada produtor local, os números das praças deles. Isso foi muito legal. Então, esse ano é um desafio. O próximo ano, na verdade, que vai ter a Tardezinha, eles já vão entrar sabendo peraí, na minha praça no passado... Que deu errado, que deu certo, né? O público, para onde eu direciono. E o nome disso é preocupação em conhecer nosso público. É um grande desafio para mim, se não um dos maiores, a gente conhecer o nosso cliente. Verdadeiramente conhecer o nosso cliente. E é importante quando você fala isso, porque... voltando ali à questão do empresário, às vezes também, e não só falando... da parte comercial, mas colocam o empresário num lugar de que somos uns monstros. Uhum. Em sua maioria, as pessoas não têm o empresário como bonzinho, é sempre como se fosse vilão, pô. O vilão. E uma loucura isso, né? Como assim? Você gera emprego, você dá possibilidades, você contrata, você movimenta o mercado, sabe? Você vai abrindo frentes, e aí, assim, a gente ter essa característica de vilão, porque além de todas as dificuldades, às vezes por você ser exigente, né? Criterioso, você pensar em inovação, porque a gente, enquanto donos de negócio, né? Cada um nas suas devidas proporções, vocês estão buscando o quê? Crescimento, tá buscando que o seu time cresça com você, e às vezes existe essa dificuldade, né? Então, assim, enquanto empresário, você fala assim, poxa, será que realmente eu tô no caminho certo mesmo? Mas tá, Má. Tá.
Tá, porque vai ter sempre esse tipo de gente, tá? E eu entendo exatamente o que você está dizendo, porque essa pergunta que você fez eu faço o tempo todo. Essa semana, inclusive, na DUI, a gente teve um papo sério, os sócios. Eu, André, Dailton e Abílio, da gente apertar a empresa, sabe? Apertar a empresa, a gente começou a perceber uns orçamentos meio fora de noção, as pessoas brincando, dinheiro não aceita desaforo, não. Exatamente. Imagina, pra gente chegar onde a gente chega, a gente precisa, inclusive, ter muito comprometimento e responsabilidade com o dinheiro, entendeu? Então ainda existe esse olhar também, quando você fala, Má, do colaborador, ele enxergar o patrão, o chefe, o empresário como um vilão, né? Não, ele não quer o meu bem. E pelo contrário, a gente só quer. Exatamente. A gente sabe que o melhor para aquele cara é o melhor para a empresa, né? E a outra coisa que eu costumo dizer é o seguinte: o colaborador que não tem o perfil, e aí não significa que ele tenha perfil de ser empresário ou algo do tipo, não, mas assim, o colaborador ele tem que ter propriedade de dono. Sabe, ele tem que pensar como se ele fosse o dono daquilo ali, porque no final do dia, Má, ele é o dono daquilo ali. Ele só vai receber se ele produzir. E assim é você, Má. Você só ganha se você produzir. Ai de você, se você não sair da tua casa e levantar de manhã. Ai de você, não tem ninguém para correr por você. Assim como o empregado. O empregado não tem ninguém para correr. A gente está falando isso porque, por vezes, nós somos empregados também. Sim, com certeza. Então, assim, se eu não correr, já era. Não vai acontecer o negócio. E o caminho é outro. O caminho é somos um só. Né? A empresa, por isso que eu gosto da expressão colaborador mesmo, porque eu acho que todo mundo está ali colaborando para o negócio acontecer. Eu fico olhando, Má, falando um pouquinho se eu estiver falando muito, pode brigar comigo, hein? Falando um pouquinho da tardezinha, de forma bem sucinta, eu fico olhando eu falei do grande sucesso, né, que eu acredito que seja o comprometimento, o amor, a paixão que o Thiago tem pelo projeto, mas eu fico olhando e falo, rapaz, imagina se a gente não tivesse esse ecossistema aqui de pessoas carregando esse piano. Eu fico vendo nosso produtor geralzão, que é o Pelúcia, que é um gigante. Eu fico vendo o pessoal da Paz e Bem, a Ellen, a Olivia e todo o time da Paz e Bem, sabe? Aí eu fico vendo, o Liporaço, que é o CEO da Tardezinha, que é um gênio, estrategicamente falando, o Renan, que é um monstro em captação de marcas. Fico olhando o Dioguinho Fialho, que é o Thiago. Ou seja, e todo o nosso time de produção, a Raninha, que cuida da parte digital e tudo mais. Ou seja, Má, se não tivesse tanto de gente correndo, ecossistema ali, tá doido, né, o negócio não girando. acontece. Não adianta o Thiago tá lá dando a vida 7h30. E assim, eu penso muito isso, eu acredito que o nosso time, e eu sei que nem todo mundo entende, talvez não pense como a gente, mas o nosso time ele tem que respirar e vibrar na nossa energia, porque a gente tá ali remando para poder fazer o negócio crescer, para poder ter melhorias, para poder dar o melhor pro cliente, seja ele de que forma for, mas se o seu time ele não vibra junto contigo, tá tudo errado. E eu sempre falo isso, não são as pessoas, não é o empresário que tira o colaborador, o prestador de serviço que seja. Eles que se tiram. Exato. Porque, na verdade, se você se dedica, se você é comprometido e você traz ali, você só vai crescer. Ou talvez um dia você possa ser um futuro sócio. E eu sempre tive esse pensamento. Eu falo, cara, se cada um pensasse um pouquinho assim, a empresa seria muito maior. Você, enquanto prestador de serviço, colaborador, você seria muito maior e a gente cresceria junto. Ô, Má, tem uma coisa em você foi falando isso aí, eu fiquei pensando. A gente já se conhece há muito tempo, já trabalha junto há um tempo, tivemos um gap aí, a gente trabalha junto novamente. Você é muito boa líder. Você é muito boa de juntar gente boa. Isso aí é uma característica, tá? Eu tenho um grande amigo que é muito bom nisso, que é o Renan. O Renan Coelho, ele é um gigante para gerir. Você vai na fábrica, na agência dele, você entende por que a agência é um sucesso. Porque o Renan, sabe, ele tem o melhor de cada setor ali e ele consegue juntar. Você é muito boa em juntar peças. Toda hora eu tô com uma tela em reunião com você e eu vejo cada menina do teu time, cada um do teu time é simplesmente foda no que faz. Então, assim, isso é um dom, é uma característica que você tem. E aí, Má, você entendeu muito rápido que sozinha você não ia dar conta. Você ia precisar ter gente boa do teu lado. Então, isso é a inteligência do empresário. Olhar para o lado e falar, primeiro que eu não sou dono disso sozinho. Eu não consigo resolver sozinho. Eu preciso demandar e preciso passar a bola e não achar que eu sou o rei da cocada preta, sacou? Eu não sou mesmo. Você tem essa inteligência, você olha para o lado e fala, e soltar as pessoas, né? Empoderar mesmo, solta. Eu não sou o melhor em tudo, porra. Então deixa essa pessoa que ela tem expertise nisso para fazer. Isso é um dom, uma característica sua
brilhante, de verdade, parabéns. Obrigada. E deixa eu te perguntar, como é que, além de tudo isso, Luísa, Zulu, Calu, Aline? Porque assim, eu também sei que a vida é corrida, mas além de tudo isso, como é que você consegue coordenar, gerir? Porque, assim, e aí não é... pode até ser puxação de saco, mas que seja. Você é um paizão mesmo. Isso aí, quem vê, a gente sabe que é. Você mostra talvez um terço, porque a rede social, ela não representa a nossa vida, né? Uhum. Ela ali, eu acho que é 5%. E você é um paizão. E como é que você consegue conciliar, acompanhar o crescimento? Enfim, ser um cara família mesmo, né? Eu venho desse berço, né, de família, mas meus pais sempre foram, sempre priorizaram a família, meu pai e minha mãe. Minha mãe é uma pessoa matriarcona mesmo, sabe? Ela gosta, ama ver a família toda reunida. E isso eu aprendi dentro de casa. E aí eu vejo meus irmãos têm essa característica também. Meu irmão Carlinhos, que tem a família dele, que é uma referência para mim de pai, de marido, de parceiro, sabe? Meu pai é uma grande referência para mim, seu Antonino, de como ser um pai, um homem digno, honesto, fiel, um cara muito legal. E eu dei muita sorte nessa vida, né, Márcia? Eu sou pai de 2 pessoas incríveis, assim. O primeiro amor da minha vida, que é a Luísa, que há 17 anos atrás eu me entendi que, caramba, jovem, novo, com 22 para 23 anos, eu seria pai. E dei sorte de Deus ter me dado, junto com a mãe dela, com a Maria Clara, a Luísa, que é um ser humano que você conhece. Luísa realmente ela é uma estrela, ela é maravilhosa, ela é linda, sabe? E aí agora, depois de 15 anos, eu apaixonadíssimo, eu e a Aline, a gente, porra, é muito legal ter a Aline como minha parceira. Eu amo verdadeiramente o nosso dia a dia. A Aline é uma pessoa, eu brinco, ela é engraçadíssima. Eu falo, a internet tinha que conhecer. Essa Aline de dentro de casa, ela é muito engraçada, sacana. E ela me deu o presente foi ser pai de um menino, que é o Calu, que é um ser humaninho que eu não sei definir. Assim, ele me voltou eu lembrei como é legal ter um bebê, um neném dentro de casa, assim. Mas, eu consigo conciliar justamente porque é a minha prioridade, sabe? É a minha prioridade. Eu trabalho feito um louco, muito mesmo, com várias frentes de trabalho, viajo feito um maluco, mas eu preciso voltar para casa, sabe, Mar? A minha casa, e assim, é disparado o lugar mais legal do mundo para mim. Eu amo a minha casa. Amo estar com a minha família, com Luísa, com a Aline, com o Calu, juntar meus pais, juntar os pais da Aline. É um privilégio, assim. Eu consigo fazer tudo porque isso tudo para mim é minha prioridade, entendeu? Tem algo que o Joel J fala, né? Eu adoro isso dele, que desde a da época da pandemia, ele fala assim, né? Não inverta a ordem, né? Saúde, família e trabalho. E parece muito simples, mas há alguns anos atrás eu olhei aquilo ali e falei, gente, a minha ordem estava toda errada, sabe? Era o trabalho, prioridade, aí depois vinha o trabalho de novo e eu vi que eu fui estafando, eu vi que eu fui ficando mal, e depois a gente adoece, né, mano? A gente adoece, e quando a gente vem perceber, já tá pra explodir. Exato. E eu percebi já pra explodir, eu falei, não, peraí. E foi aí que eu falei, vamos voltar a algumas casas e vamos realmente inverter a ordem. E hoje, posso te afirmar, assim, que é bem isso, eu cuido de mim, cuido da minha saúde. Depois a minha prioridade é minha família, sabe? É poder legal, você conseguir dar o melhor, né? Porque eu acho que no fim é isso que também você deseja, né? É você proporcionar o melhor para sua família, é lutar por eles. A gente trabalha para isso. Exatamente. E o trabalho, lógico, é o que dignifica a gente, é o que move, né? Então eu acho importantíssimo. E quando você fala também da família, a gente tem uma notícia, assim, não é tão exclusiva, mas a data vai sair aqui no OpaCast. É verdade. Primeiro lugar que a gente está dando esse furo de reportagem. Furo de reportagem. Dia 4 de agosto, Rafael Zulu estará com Pai é Pai no GNT. Pois é. Com a Luísa Zulu. Me conte um pouco mais sobre isso. Um projeto que nasce na pandemia. E Luísa passou parte da pandemia dela. A gente passou muito junto, foi muito importante. Foi uma fase da idade dela. Luísa estava ali com 14 anos. Foi muito importante. Assim, a gente ficou junto na pandemia.
E eu já tinha um desejo, sempre tive o desejo de apresentar um programa, sempre tive. E naquele cenário ali eu falei, caramba, imagina eu apresentando um programa com a Luísa. Aí meio que dei uma rascunhada, desenhei um negócio e fiz um piloto do programa. E ficou legal. E aí eu mandei esse piloto para a Benedita e para o João, que são de fato os diretores da série, do programa. Eles amaram e aí, trouxeram todo o olhar deles de direção, de fotografia, de sensibilidade, e nasce o Pai é Pai. E o Pai é Pai nasce, Má, com o intuito de dividir com o mundo a minha relação com a Luísa, a verdade da minha relação, com afeto, conflitos, sims, nãos, e muito amor. E, acima de tudo, diálogo. Porque eu entendo que ser pai de menina é um desafio muito grande. Mas, para mim, eu vejo como um privilégio muito grande. E a gente está falando de paternidade preta, Má, nesse programa. Eu entrevisto 12 pais pretos, sendo 6 pais anônimos, que nem são anônimos, que cada um é gigante nos seus segmentos, e 6 pais famosos. E é muito legal poder ouvir deles, assim, todos eles pais de menina, e também um ou outro ali com pai de menino também. Mas, basicamente, esse programa fala sobre a paternidade preta e os desafios num lugar onde a gente foi colocado como violento, traidor, pais que abandonam filhos e família, e eu venho nesse programa conversando com esses pais e desconstruindo essa imagem que a sociedade tem do pai preto. E é lindo, Má. O programa tá a coisa mais linda do mundo. A gente amou saber que GNT topou essa, sabe? Uma produção, a produtora da gente é a Fio Filmes, comandada pelo Rick, que é um amor de pessoa, um cara extremamente apaixonado, uma equipe, Má, de 99% de pessoas pretas. Eu achei tudo, achei maravilhoso. Sabe? Ser dono do nosso negócio tem essa vantagem. Sim. E eu sou dono desse programa, eu sou dono junto com o nosso time, claro. Se somos donos, vamos colocar quem a gente quiser. A escalação é nossa. Então, sim, a escalação vai ter gente preta na frente das câmeras e por trás das câmeras. A minha produtora executiva vai ser uma mulher e preta, sabe? A minha direção vai ser uma mulher. O meu diretor vai ser um diretor e preto. Então, assim, foi brilhante. E poder ver a Luísa, Má. A Luísa é uma estrela. Ela é maravilhosa. E assim, ela é maravilhosa. Nem parece que tem a idade que tem, ela tá bem à frente, né? E parece que ela fez aquilo ali a vida inteira. Então, assim, Má, que loucura pensar que eu tava o tempo inteiro com frio na barriga, em cena com ela, porque eu só quero uma coisa, que ela brilhe. Que é uma característica de um pai apaixonado pelo filho ou pela filha. A gente já entendeu, a vida tá aí. Mas a gente quer ver nossos filhos brilhar. Pai é Pai, estreia no GNT, dia 4 de outubro, eu acho que vocês... De agosto. 4 de agosto, mês dos pais, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Pai é Pai, estreia dia 4 de agosto no GNT, é um domingo, vai ser lindo, de verdade. E você falando sobre isso aí, eu sei que tem o E aí Até Quando, né, que a gente traz alguns casos ali, enfim, você sempre comenta, e lógico, tem muita coisa ruim, porque a gente fica super assustado, né, a gente sempre conversa, às vezes eu te mando, eu falo... Rafa, não tô acreditando que a gente tá vendo isso aqui. E a gente tá vendo. De novo, né, mano? De novo, porque é muito constante. Eu fico até um pouco arrepiada de lembrar, porque tem muitas coisas que são graves, mas também trazer esse lado bom, né? Porque você, como um pai preto, Luísa, né? Estar num programa como o GNT, isso é muito bacana. Eu vi... revolucionário, ouso revolucionário, dizer, tá? Né? Eu escutei outro dia, eu não me lembro onde foi, mas a Regina Casé, ela conta uma história do Rock, do filho adotivo dela, né? Nem adotivo assim, é filho mesmo. Dela. É filho. Não dela. Tem como falar adotivo, não, é filho real. E aí ela conta a história do Rock, que ela fala sobre... eu acredito que ele estava numa escola logicamente, acredito que 90%... crianças brancas, né, do cabelo liso e tal, e parece que tem uma atividade que estão com os olhos vendados, né, e tem algo sensorial. De tocar e tal. De tocar e tal, e aí ela fala sobre que quando passa pelo Rock, a pessoa já meio que já pula pro próximo, porque já percebeu que talvez não seja o filho dela. E aí ele traz isso pra ela, mãe, eu sei que não foi somente porque já percebeu que era o filho, foi o cabelo,
foi a pele, sabe? E aí, quando ela fala isso, e aí eu quero falar da parte boa, é que ela se reúne com a diretora de uma Esquece. escola. É isso. A escola tem um monte de gente preta agora, porque ela fez um movimento para a escola começar, ou é da bolsa, ou a partir disso, ela faz com que a escola deixe de ser majoritariamente branca. Regina, eu achei, né? exatamente, eu achei isso tudo, porque ela fala, então, para cada um que eu trouxer, você tem que colocar um preto. E ela começou a levar uma galera. Vem filho de Lázaro, vem filho de não sei o quê. E ela, para cada um que chegava, ela matriculava-se um filho preto. Isso é maravilhoso, porque a mudança precisa... É parte daí, né? As principais escolas, as mais caras, são majoritariamente brancas, porque o nosso povo não tem grana para estar ali. Então tem um monte de gente que levanta a bandeira, não, eu sou contra o racismo, mas é um puta de... A mudança parte da gente. A gente tem que fazer, né? Tipo... Exatamente. Será que mas eu não tenho problema nenhum. Sabe? Como é que você está cuidando? Você dá alguma assistência para sua empregada doméstica? Você sabe a situação que ela está passando na casa dela? Você sabe onde o filho dela estuda? E é fácil mudar a vida das pessoas. Se tu der educação para a vida dessa pessoa, a partir dela, ela já muda a vida de toda uma geração, né, Mar? Essa é a verdade, né? E você, enquanto homem preto, assim, várias marcas que você tem trabalhando, vamos ver se eu lembro. Itaú, Dell, Ralph Lauren, que mais? No momento, Itaú, Dell, Ralph Lauren, Itaipava, Nossa, tem umas que não... Você fez IP também no Fashion Week? Não, aí se a gente for falando, fui embaixador durante muito tempo de Chivas. Nossa, trabalhei com tantas marcas já, Colgate, enfim. E agora, eita ferra, muita coisa que eu já trabalhei. Mas é uma delícia poder lembrar disso com esse carinho, porque assim, a publicidade caminha muito próxima de mim e graças a Deus... a minha imagem é uma imagem que as marcas... aí quando eu digo a imagem, eu digo o Rafael por completo. É o Rafael pai, Rafael Johnsons, né? Falei pai, a gente fez durante muito tempo Johnsons, né? Assim que o Calu nasceu. Enfim, eu fico muito feliz de saber que as marcas olham para mim com esse potencial de publicidade. Porque, repito, a gente mora num país extremamente preconceituoso e racista, né? E, ao mesmo tempo, eu me incomodo muito de ser só eu, assim. Às vezes eu olho para o lado e falo, caramba, precisava ter mais pessoas pretas ocupando esses espaços. Por isso que eu ocupo ali, levantando essa bandeira e querendo realmente, sabe, me fortalecer e estar ali, sabe? Cada entrega que eu faço, você acompanha, porque você cuida disso, da minha estratégia digital, eu faço tudo com sangue no olho, sabe? Mas para aquela empresa, aquela marca olhar e falar, caramba, vale a pena ter o Rafael aqui, né? Esse ano eu tive a oportunidade de participar de quase todas as rodadas de patrocinadores para a temporada da Tardezinha do ano que vem. Então, assim, foram rodadas incríveis que a gente teve com parceiros antigos, parceiros novos, retomamos relação com a Bet Nacional, que foi uma parceira nossa, enfim, Itaipava, que é já uma parceira da Tardezinha já há tanto tempo, uma conversa super legal que a gente teve no escritório da Uber lá em São Paulo também, várias marcas, LG, várias marcas gigantes assim e mundiais. Vamos ter agora, daqui a pouco, uma conversa, se Deus quiser, com Colgate também. Enfim, eu fico muito feliz de poder estar perto dessas marcas, cada vez mais perto, né? E fico muito feliz de saber que elas olham para a Tardezinha, por exemplo, com um grande potencial. E olhem para mim como um grande potencial também, entendeu? Eu fico vendo o Thiago, é uma referência para mim, junto com o Léo Santana, desses negrões que estão sempre próximo de marcas gigantes. O Léo faz cada publicidade incrível, o Thiago faz cada publicidade incrível também, né? E tantos outros amigos, mas... É isso, assim, eu tenho muito orgulho de poder carregar o nome dessas marcas comigo, assim, como embaixador, sabe? Mas tem uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, é que, principalmente as marcas que você é embaixador, porque eu acredito, por exemplo, Dell e Ralph Lauren, vamos dizer, você já tem um tempo de construção com essa marca, acredito que ao longo de tudo que você veio fazendo com elas, você cristalizou a sua imagem ali, e você faz parte desse processo criativo também, né? Total. Eu acho que isso é bacana, porque não é só te contratar para ser um garoto propaganda, mas é saber que você pode construir, que você pode contribuir e falar, não, acho que a gente pode seguir por esse caminho. Então, eu queria que você falasse um pouco mais, porque não vem só um briefing para você executar. Muito pelo contrário. É muito participativo, né? Mas é tão interessante isso aí que você falou, porque
repito, você acompanha isso desde sempre e de perto, né? Especificamente falando de Dell. Eu lembro que a primeira vez que a gente recebeu o briefing de Dell, eu falei, rapaz, mas isso é quadrado para encaixar na minha boca. Eu não comunico dessa forma. E eu lembro que teve uma reunião com um time gigantesco de Dell, e aí eles precisavam levar todas aquelas informações para o global. Ou seja, ia ter que bater lá na gringa para a gringa dizer, pô, valeu. Mas lembrando que foi a gringa que já me aprovou. Então, assim, isso já é um bom sinal. E eu falava para eles, gente, eu não comunico dessa forma. E quando vocês me contratam pela forma como eu me comunico. Não, mas é uma marca mais conservadora e tudo mais. Beleza. Então a gente foi jogando o jogo da marca, da Dell, especificamente, e hoje é maravilhoso saber que a Dell já me conhece, sabe a minha embocadura, sabe a forma que eu comunico, como você bem disse. Tem o seu DNA. Tem o meu DNA, eu faço hoje, primeiro que eu sou apaixonado pela marca e já sei. Também. A marca, a Dell, quando tem um conteúdo de Dell para eu fazer, assim, pra mim é Neymar jogando futebol, sacou? A bola bate, ele de olho fechado, ele sabe o que ele vai fazer com a bola. Porque primeiro que é uma marca que confia em mim, eu confio nela, e a gente realmente criou uma relação de participação. Eu me meto, eu discuto que eu digo positivamente falando, discuto sobre o briefing, pô, a gente constrói junto. Isso é muito interessante, e isso significa trabalho e fidelidade da marca. Ralph Lauren, assim, é uma marca que já estava na minha vida há muitos anos, e de repente eu me vejo um embaixador também de Ralph Lauren. Mas eu sou lá de São Gonçalo, pô. Eu olhar para, de repente, no espelho e falar, cara, tu se tornou embaixador da Dell, que é uma marca global, e de Ralph Lauren, para mim isso é grandioso demais. Ralph Lauren é outra marca que, assim... nível mundial, né? Não tem... Mundial. Tive a oportunidade de ir com a Ralph Lauren para o Havaí, fazer uma puta de uma campanha lá global, com pessoas, com profissionais de todos os lados, assim, artistas que vieram de cada canto do mundo. Então, assim, é mais uma oportunidade que eu tive de poder assinar embaixo a possibilidade de estar ligado a uma marca que acredita no meu trabalho, que acredita na minha índole, que sabe que eu comunico verdadeiramente aquilo ali. Então, assim, hoje eu sou muito feliz de poder carregar no peito o título de ser embaixador de Dell e embaixador de Ralph Lauren. E você acha também que um pouco dessa sua identidade que você vai colocando no digital ali, estilo, eu vejo que você traz um conceito, né? Uhum. Talvez isso possa até ter ocorrido naturalmente pela sua paixão ali por moda, e de repente foi virando algo proposital. Em que momento é que você se conecta com isso? Porque, na verdade, você, além de entregar um conteúdo, porque hoje as marcas elas trouxeram a publicidade da TV para rede social, total, né? 100%. A entrega que você faz de um conteúdo, isso a gente já falava lá atrás. Total. De falar, vamos fazer algo legal, inovador, vamos diferenciar aqui, vamos. E hoje já tá em outro lugar, já se passaram quase 4 anos. Isso é muito doido, pô. E aí você vê, pô, você faz aquele vídeo de Dell ali com vários movimentos, os takes, e que é a sua realidade também, né? Porque eu acho que é isso, a vida é movimento, né? E aí você traz conceito, estilo, a moda. Então, em que momento você vai se conectando com isso? Porra, é muito legal isso que você fala, Má, porque eu sempre fui apaixonado por moda, mas eu sempre fui muito... Só uma pausa. Quem estiver no Spotify vai ter que ir pro YouTube, porque o cara está na beca aqui, gente. Você não tá entendendo. Eu vi, teve com o look à altura, porque ele representou, entendeu? Mas, Má, eu sempre flertei muito na moda, mas sempre tive muita insegurança de apostar nela. E eu tenho a sorte de ter uma das melhores stylists do Brasil, que é a Sunny Elias. Assim, ela é incrível. A Sunny é incrível mesmo, ela é muito talentosa. Eu vi a Sunny crescer... Desde o começo, né? Desde Que louco o começo. Isso. Eu nunca tive outra pessoa para cuidar de mim, senão a Sunny. Lá atrás, a Sunny ainda estudava, ela já me ajudava. Fui vendo a Sunny foi embora para Nova York, voltou de lá com uma cabeça... Sunny hoje, de fato, assim, eu me sinto muito lisonjeado de fazer parte do time que ela cuida, porque eu vejo hoje o squad dela é um absurdo, assim, são pessoas gigantescas, protagonistas de novela, a número 1 de moda que tem por aí. Então, eu fico muito feliz, e a Sunny, ela causou essa disruptura na minha cabeça. Ela falou, você pode, você sustenta, vambora, você confia em mim? Confio. À tardezinha no passado, ajudou muita gente nisso, porque a gente teve uma conversa e ela falou,
Em 2023, ela falou pra mim assim, minto, em 2022, quando a gente anuncia a Tardezinha, ela fala, vamos fazer um lance muito maneiro em 2023 na Tardezinha. Eu falei, vambora. Ela, cara, vamos fazer moda na Tardezinha. Eu falei, vambora. E fez. E, a gente fez moda na Tardezinha, pô. A cada edição a gente tava com uma assinatura Não, foda. vários looks assim, Porra, incríveis, muito legal, né? assim. E aí, o mercado começou a me olhar dessa forma também. Sim. Como um cara, porra, convites pra estar, por exemplo, IP me convida pra estar na Fashion primeira Week, fila, né? pra estar no Fashion Week, no São Paulo Fashion Week da vida, e eu não tenho dúvida alguma que isso tem a ver com a minha mudança mesmo. E a moda, ela tá na gente, a verdade é essa, né? E dá sorte de ter uma pessoa que cuida de mim de forma tão contundente e, acima de tudo, com cuidado e carinho e talento, eu sou muito feliz, assim. Eu sou apaixonado pelo trabalho da Sunny e eu devo muito ela essa minha abertura de cabeça. E é muito bacana, porque não é somente sobre o look, né? Acho que você traz um conceito ali, você consegue dizer algo apenas através daquela imagem, inspirar. Então, assim, pelos próprios comentários, você vê ali inspirando várias pessoas. Virando tendência, porque a galera que fala assim, pô, irmão, pode deixar. Tipo, você vê que a galera vai copiar ali, vai tentar montar o seu look na devida proporção. Então, assim, é muito mais do que somente o look, né? Acho que o nosso brand pessoal, falando, né, de uma forma mais... comunica muito. Total. Diz quem somos, aonde a gente quer chegar, sabe? Eu tenho estudado muito sobre isso, né? Quando eu me senti pronta para poder até começar o OpaCast, né? Porque como a Tardezinha, vocês começaram ali despretensiosamente esse projeto do OpaCast, o meu desejo era poder trazer amigos, parceiros, clientes, para vocês terem a voz, eu também ter voz, porque às vezes a gente quer comunicar e fala, por onde eu vou comunicar? E eu fiz isso aqui, não é que ele não tivesse objetivo, né? Como a gente falou. Eu tinha uma pretensão de que a gente pudesse ter uma troca. Quem vem aqui, a gente tem uma troca. Só que ele já começa a ficar grande. E você fala assim, meu Deus, mas era isso mesmo? Sabe? Só que isso é um conjunto de tudo. É de quem você é ali no seu trabalho, como você se comunica, né? Como você se veste. Total. É um conjunto de tudo, né? E no fim, você vê um resultado. São as marcas, logicamente, os convites que você recebe, né? Então, acho que a moda, ela vai muito além, né? Não, ela vai... isso que você falou, no final do dia é comportamento, né, Mar? Sim. Não é só sobre o que você está vestindo. Você falou uma coisa muito interessante. Diz muito sobre isso aqui, diz o motivo de eu ter saído de casa. Eu falei, cara, eu tô indo lá no OpaCast com a Mar. Eu tenho que ir bonitão, pô. Eu tenho que ir, primeiro que eu sei exatamente o objetivo que a gente vai estar lá, batendo um papo, contando um pouco da minha vida, e aquilo ali vai reverberar. E se vai reverberar, a gente precisa estar bem. E as pessoas passam a não esperar algo diferente disso de você, Mar. Sabe? As pessoas já esperam de mim uma assinatura, sabe? Já esperam de mim uma postura. Eu consigo flertar ali na paternidade, no ser marido, no ser filho, no ser empresário, mas no ser um cara também que, puta, é visto como um cara que se arruma bem, se veste bem, tem um certo estilo, tá atento à moda. Então, assim, é fundamental que a gente entenda que o que a gente está vestindo é mais sobre comportamento do que sobre grife ou algo do tipo, Exatamente. Entendeu? Gente, o nosso OpaCast, porra, não pode acabar, não. Infelizmente. Aí é foda, pô. Você me convida pra bater um papo, eu saio lá do Recreio dos Bandeirantes, viajo, por tipo sinal, Rio, muito Manaus. Obrigada, tá? Rio, Manaus, pra você me fazer conversar só 1h30. Hoje virou isso, né? Rio, Manaus ficou muito longe, mas assim, agradecer, né, logicamente, ao Rafa. E ainda tem só um bate-bola aqui que eu quero colocar. Óbvio, eu tô aqui, mano. Mas eu trouxe esse presente do OpaCast pra você. Caramba, com as frases do Profeta Gentileza. O Profeta Gentileza morava perto da minha casa. Lá em São Gonçalo. E esse presente é uma... Caramba, mano. É uma luminária, né? Com seu registro, mas na verdade... Diga-se de passagem, vou colocar aqui, ó. Ela que fez essa produção desse nosso projeto, que é o meu novo momento. Ô, Má, obrigado, e amei. Aí, assim, é luz, né? Eu acho que eu tentei trazer uma forma de que pudesse se conectar com você, porque acho que a gente tá aqui junto, eu desejo sempre luz na sua trajetória, né? Axé. Que sua caminhada seja brilhante, eu acredito que
os seus negócios prosperem mais ainda. Obrigada mesmo, Rafa, por ter vindo, porque representa muito pra mim. Real mesmo. E aí tem um bate-bola aqui. Eu que agradeço. Coisa rápida, tá? Vambora. Prático. Bate-bola é sempre uma cilada. É uma cilada mesmo, cilada, né? Por isso que não é combinado. Exato. Puta merda, vamos lá. Mas vamos lá. Uma palavra que define Rafael Zulu. Perseverança. O seu maior desafio. Realizar os sonhos dos meus. Inspiração. Seu Antonino e Carlinhos, meus irmãos. Meu irmão e meu pai. O melhor momento da sua carreira. Ainda está por vir. Alguma frase? Eu usei essa frase ontem no Instagram e eu amei e eu vou repetir aqui. Todo mundo quer o gelo, mas ninguém quer encher Adoro. A forminha. Todo mundo quer o gelo, mas ninguém quer encher a forminha. Essa frase pode ser pra tudo, tá, Mar? Sim. Ela tem um tom aí de brincadeira e tal, mas na vida, muitas vezes, a gente quer as coisas, mas não quer correr atrás, né? Então, Exato. Essa frase é pra gente guardar. Todo mundo quer o gelo, mas quase ninguém quer encher a forminha. E qual conselho você deixa pra galera do OpaCast? Qual a mensagem? Antes de qualquer coisa da mensagem, eu preciso dizer o quanto eu tô feliz de estar aqui. Você é uma pessoa que tem um significado muito grande para mim. E não é só porque você cuida de toda a minha estratégia digital, você tá na minha vida, na vida da minha família, não. É porque você merece, Mar. Você saiu lá de Salvador, sacou? Você poderia ser uma improvável, uma menina que viesse para cá para bater cabeça, veio, venceu e já venceu, e a tendência é você decolar cada vez mais. Eu sou muito orgulhoso de te conhecer e de saber que eu estou sobre os seus cuidados, digitalmente falando, né, estrategicamente falando. Então, obrigado pelo convite. Eu desejo muita sorte na jornada e na caminhada do OpaCast. Nada que você faz não dá muito certo. Então, para mim é um privilégio poder ter tido esse tempo aqui com você. Obrigado pelo convite, que eu que me fiz para estar aqui. Essa é a verdade. Mas você aceitou. Obrigado, eu desejo luz e axé pra gente cada vez mais. E o conselho, Mar, que eu posso dizer, caramba, né? Esses dias eu tava dando uma palestra, eu até comentei aqui no início lá no Sebrae, e aí alguém me perguntou, eu quis abrir e acabar a palestra e ir embora, e eu falei, pô, queria ficar mais 10 minutinhos aqui, e joguei o microfone pra galera. E aí várias perguntas, era um evento do Sebrae, só empreendedores, desde da empresária abrindo ali uma lojinha que era manicure a grandes empresários. E eu falando sobre o case Tardezinha e Dui. E aí algumas pessoas me fizeram essa pergunta. E aí, qual conselho que você daria? Eu tô começando agora. Eu falei, meu Deus, que loucura, né? Porque eu também não sou um empresário que tenho 20, 30 anos de caminhada, né? Muito pelo contrário. Faço coisas, acabei me metendo em coisas grandes, porém, sou um aspirante ainda, um aprendiz desse mundo. Mas, Mar, o conselho que eu poderia dar para... Se é que eu posso dar esse conselho, mas já que você me perguntou, é que a gente realmente acredite verdadeiramente naquilo que a gente faz, sabe? É muito mais fácil a gente não conseguir, porque são vários fatores, elementos e situações que fazem com que a gente desista, por exemplo, e acaba não conseguindo. Mas existe o caminho ali, sabe? E a persistência, que foi a palavra que eu quis dizer e falei aqui no início, ela fez com que eu, particularmente, tivesse muito sucesso nas minhas coisas. Sucesso não é dinheiro, sucesso não é carro, não é casa, muito pelo contrário. Eu digo sucesso de realização profissional, das pessoas me olharem e me convidarem para estar aqui batendo um papo e me fazendo uma pergunta como essa. Então, a persistência e que vai te levar à excelência para que você não desista nunca. Eu nunca vou tirar isso da cabeça. Sem insistir, sem bater firme o pé, a gente não chega. Perfeito. Rafa, obrigado. Obrigada. Galera, é isso. Terminamos o nosso OpaCast com esse convidado maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Eu também amei. Vambora. Valeu. Obrigado, Mar. Valeu.